Graças e paz, irmãos. Privilégio estar aqui mais uma vez. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia no texto de Jonas. As crianças podem ir para o departamento infantil. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Jonas, capítulo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício
e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, que a tua palavra, Senhor, se aplique no nosso coração e que possamos meditar nela dia e noite ao longo desses dias, ó Pai. Que o teu Espírito toque o nosso coração na noite de hoje, nós possamos aprender mais da tua palavra para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém. É interessante que quando a gente olha para essa história, que é muito conhecida por nós, muito da nossa mente é levada a se questionar acerca daquilo que é verdade e mentira nessa história. Como se isso fosse a coisa mais importante desse relato. Como se a gente tivesse que ficar se questionando, e é como se a gente se prendesse justamente no finalzinho desse capítulo 1 e ficasse se perguntando, engolido por um peixe 3 dias e 3 noites. Mas será que a história é só isso, irmãos? Será que é só isso que Deus quer nos ensinar na noite de hoje? Eu quero voltar um pouquinho no tempo com você. A gente vai lá para o povo de Israel durante esse período aqui agora. E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo a respeito do seguinte. A grande pergunta, e se eu pudesse fazê-la nos dias de hoje da maneira mais simples possível, eu questionaria você a respeito do seguinte. Quem é Israel nessa época na fila do pão? Ou qual a importância do povo de Israel para a história, para o cenário do palco mundial nos dias de Jonas? Essa é uma pergunta importantíssima para mim e para você. Porque Israel de nada valia no palco mundial durante essa época. Mas aquela pequena nação rebelde e apóstata, Deus levanta um profeta. E se você procurasse esse profeta em Israel, em qual cidade você procuraria? Vamos rebobinar, né? Vamos voltar para os tempos de hoje. Se você pudesse dar um novo salto histórico, e vamos pensar que o centro, né, do palco mundial fosse Recife. Imagine o seguinte, os judeus não saíram fugidos daqui, eles não foram para a ilha de Manhattan, em Nova York, eles continuam aqui, e a cidade de Recife fosse muito rica. A gente esquece desse acontecimento histórico da nossa cidade, né? Se você pudesse parar e pensar, de onde o Senhor levantaria um profeta aqui na nossa região metropolitana? Acho que você poderia pensar de maneira rápida em Recife, né, pastor? Vai procurar onde? Mas não é da capital. E o Senhor chama Jonas. Você o encontrará não em Jerusalém ou em qualquer outra cidade próxima, mas você encontrará Jonas numa cidadezinha chamada Gat-Efer, a apenas alguns quilômetros. Sabe que cidadezinha é essa, alguns anos mais tarde? Nazaré. Isso significa alguma coisa para a gente como cristãos? Cristo era chamado de Nazareno. Era como se a gente pensasse em alguma outra cidade que não Recife, e não na região metropolitana, né, que a gente se perde aqui em meio às cidades. Para quem não é da região, às vezes cruza, entra em Olinda e não percebeu que entrou, entra em Paulista e não percebeu que entrou, às vezes entra em Jaboatão e não percebeu que entrou porque você está dentro de uma região um pouco maior e não faz ideia de onde você está percorrendo e circundando. Mas é de lá que veio Jonas, irmãos. Quem era Jonas? Um seguidor de Elias e alguém que influenciou diretamente 2 outros profetas, dos quais os chamamos de Amós e Oséias. 2 outros livros dessa região aqui dos profetas menores no Antigo Testamento. E não somente isso.
Aí a pergunta que você pode estar fazendo, mas quem é Nínive? Nínive, irmãos, era alguma cidade muito grande daquela época. Tal como São Paulo, Nova York ou qualquer outra grande cidade dos nossos dias. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era o grande poder mundial no período de Jonas. Se você pensasse numa grande nação hoje e numa grande cidade, essa cidade era Nínive para aquela época. Por volta de 770 anos de Cristo, a grande cidade era Nínive. Mas uma outra cidade, a Síria, certo? Estou falando de dois países que têm um nome bem parecido, né? A Síria e Síria. Então a Síria estava deixando Israel em paz. Israel, sob o domínio de Jeroboão II, estava reconquistando alguns dos seus territórios. E tudo isso, irmãos, era cumprimento de uma profecia que foi dada por Jonas e você pode encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 14. Vamos ler um texto hoje em 1 Crônicas, ali bem pertinho. 2 Reis. E o que eu quero apresentar a você na noite de hoje é justamente o seguinte: é o que eu e você deveríamos saber. A gente já sabe algumas coisas aqui do texto. Mas o que é que eu e você não sabemos a respeito da nossa fé? O que nós deveríamos saber? Em primeiro lugar, irmãos, será que você sabe o que Deus quer? E a pergunta que eu faço a você: onde é que Deus está operando hoje? Você sabe onde é que o Espírito de Deus está trabalhando? Se a gente subisse aqui agora, fosse no departamento infantil, pedisse para que todas as crianças descessem, quem é que você escolheria? Um dos nossos grandes problemas, irmãos, é porque a gente não faz ideia, muitas vezes, de onde Deus opera, quem Ele capacita e quem Ele chama para a sua obra. Então, por exemplo, nós não temos como desprezar nenhuma das criancinhas do reino de Deus. A gente não faz ideia de quais delas serão capacitadas para ser um evangelista, um pastor, um missionário, uma família de missionários, aonde o Senhor nos colocará para o seu reino. Vamos sair de Israel agora, vamos caminhar um pouquinho mais para perto da gente. Início do século XIX, futebol surgindo na Inglaterra. Se a gente pudesse caminhar por um dos vilarejos da Inglaterra no início do século XIX, os meninos possivelmente brincando e correndo, mas um deles não está ali brincando e correndo. E se eu pudesse contar um pouquinho da história dele para você, a história seria a seguinte: ele é um pouquinho gordo, ele gosta de livros e ele prefere brincar no escritório do seu avô e ele ama ler. Quem seria esse menino? Ele não está interessado no recém-descoberto ou criado futebol. Será que você sabe de quem eu estou falando? Muito provavelmente não. Essa criança que não queria brincar com as outras na rua e que a gente podia dizer que ela é antissocial, que ela não se envolve com as crianças, que só gosta de ler, que se perde nos livros, e a gente poderia dizer um bocado de coisa dela. É justamente um dos maiores pregadores do século XIX da Inglaterra. Uma das pessoas que mais reuniu pessoas ou atraía pessoas por conta da sua pregação. Charles Haddon Spurgeon. Se nós víssemos essa criança assim, esse menino não vai dar certo. Não interage, não se envolve, não se mistura, não faz nada.
Jonas sabia muito bem, irmãos, que se ele fosse para a Síria e ele pregasse o juízo, provavelmente aquelas pessoas se arrependeriam. Deus não estava mandando ele à toa para Nínive. Sabe quando eu e você, esse é um período muito propício para a gente, quando Deus toca no nosso coração, Ele diz assim: por que você não prega o evangelho para essa pessoa? E você para e pensa: mas fulano é um devasso. Todas essas semanas pré-carnavalescas e no carnaval ele só faz isso da vida, nem trabalhar direito ele trabalha. É como se eu e você muitas vezes estivéssemos muito mais preocupados com o que a pessoa está fazendo do que com o que Cristo pode fazer na vida dela. A nossa responsabilidade não seria pregar o evangelho para essa pessoa? E se ela fosse transformada? Qual é o chamado que Deus tem para ela depois dessa transformação? Deus é tão generoso, irmãos, tão bondoso, tão gentil, que os perdoaria. Então a Assíria sobreviveria e talvez ela fosse uma ameaça para pequeno Israel. Veja o pensamento egoísta de Jonas. Ele não está preocupado com as pessoas que serão convertidas. Ele está preocupado que Deus iria poupar aquela grande nação e Israel seria engolido por ela. E ele não queria proferir a mensagem que Deus tinha entregue para ele. Deus diz o que você não espera o que ele diga. Deus disse para Jonas... Oi? Voltou. Deus disse para Jonas ir numa direção. Ele foi para outra. Deus disse justamente para ele ir numa direção e ele foi para outra. Isso acontece mais comigo e você do que nós imaginamos. Às vezes a gente está tão concentrado numa coisa que a gente quer fazer que a gente não tem a sensibilidade de ouvir o Espírito nos orientando a fazer determinadas coisas. Porque Deus muitas vezes está orientando as nossas vidas e a gente quer dizer para Deus que o que a gente planejou é muito melhor do que Ele planejou para mim e para você. Se esse fosse o seu filho, o que você faria? Se fosse o meu, irmãos, eu daria um pequeno encorajamento para que ele obedecesse. Mas o que é que Deus fez? Deus não fez absolutamente nada. Deus deixou Jonas comprar a passagem, entrar no navio e ir em direção a Tarsis. Será que a gente consegue realmente fugir de Deus? Será que nós temos essa capacidade? Nós não temos. Mas veja, o pecado, ele afeta o nosso julgamento. E então nós começamos a fazer coisas que são tolas. Justamente porque nós somos o pecador que Deus nos mostra que nós somos. Sabe quando a gente vê um irmão pecando e a gente para e pensa assim: não acredito que fulano está fazendo isso não. Mas às vezes fulano somos nós. É como se a gente pensasse de nós mesmos: eu não estou acreditando que eu estou fazendo isso. E o Espírito mostra a gente: não, acredite, você realmente está fazendo isso. Porque às vezes a gente acha que o nosso plano é muito melhor.
Sabe quando você é jovem e você está prestes a entrar na universidade e você é tentado a fazer um curso que dá dinheiro e não fazer o curso que Deus está te chamando porque você tem determinada aptidão, por exemplo? E às vezes a área é bem próxima. Que você para e pensa assim, né? Mas eu não podia entrar em medicina, por exemplo? Para que eu vou fazer ciências biológicas? Não dá dinheiro. Mas Deus nos chamou para sermos ricos ou para sermos o que Ele espera que nós sejamos? Porque quando a gente obedece ao Senhor, a gente acabou de ler isso. O presbítero Zé Carlos acabou de ler isso na palavra. Se você obedecer ao Senhor, os seus celeiros ficarão cheios. Não é porque você vai ficar rico de maneira assim, eu quero ser rico obstinadamente. Mas se você obedecer ao Senhor, você terá tudo o que você precisa. É isso que o texto está querendo nos dizer. Nada faltará a mim e a você. O problema é que às vezes eu e você somos que nem o texto de Provérbios fala. Nós somos igual a sanguessuga, a gente só quer ainda mais e não sossega enquanto não tem as coisas que eu e você não para de desejar. Jonas não queria ir para Nínive e vai-se embora para Tarsis em desobediência. E aí eu quero lembrar você uma primeira coisa na noite de hoje. A partir do versículo 4, irmãos, do versículo 4 ao 7, o Senhor nos mostra que Ele governa. Os marinheiros jogaram fora qualquer coisa que impedisse que o barco flutuasse. Eles oraram aos seus deuses e eles tinham certeza que o navio se partiria. Ele se partiu? O texto diz que não, né? Hoje a gente sabe disso. Mas eu fico pensando, eu e você, na pele daqueles marinheiros. Não posso nem dizer que o circo estava pegando fogo, né? Porque não era fogo nem circo, era muita água. E as ondas provavelmente deveriam estar cobrindo aquele barco. E a não ser que você tenha tido a experiência de estar em alto mar, a gente não faz ideia do que é isso. Mas eu posso dar uma dica a vocês, certo? Não precisa ir para o mar não. Só coloque tempestade no YouTube, depois você procura. Provavelmente você vai encontrar. Fácil. Sabe por que aquele barco não se partiu, irmãos? Justamente porque Deus, Ele é extremamente bom. Embora Ele seja extremamente severo. E o que é que acontece? Jonas, ele é abençoado, sabe? Estava dormindo. Se a gente pudesse colocar em palavras dos dias de hoje, Jonas dormia em berço o quê? Esplêndido. Tranquilo e calmo. Muita confusão na parte superior do navio e ele lá no fundinho, bem tranquilo, como se nada acontecesse. E só havia um pedaço de madeira entre ele e o oceano. Ele estava a um pouquinho de distância do que poderia acontecer com a vida dele. Você já parou para se perguntar por que esse abençoado estava dormindo? Mesmo para uma pessoa que era crente, se a gente pudesse dizer assim a respeito dele, como é que ele pode ser tão insensível espiritualmente? Que ainda que Deus estivesse gritando em sua direção, e ainda que os não convertidos que estavam com ele no barco estivessem cientes disso, como que ele não ouviu e não percebeu nada? E chega a ele, o mestre do navio diz o que a ele? O que está acontecendo com você, meu amigo? Você não sabe o que está acontecendo lá em cima, não? Você não percebeu ainda? Agarrado no sono. E eu acho que naquele momento, irmãos, a ficha de Jonas caiu. Agora pare um pouco e pense o seguinte. Será que é de forma acidental e aleatória a pessoa que está sentada do seu lado na noite de hoje?
Porque eu tenho certeza que você estranhou uma coisa aqui no texto. Os marinheiros jogam o quê? A sorte. Não existe sorte no tempo de Deus, irmãos. Existe uma coisa no Antigo Testamento que as pessoas não faziam ideia, que é a respeito do Urim e Tumim, que era justamente para que pudesse ser ou ter entendimento do que Deus queria. Na cabeça daquelas pessoas que não conheciam a Deus, eles realmente estavam tirando a sorte. Mas Jonas já sabia qual era a resposta, ele já sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente deixou que acontecesse aquilo ali. Tirem a sorte para ver no que vai dar. Irmãos, Deus governa tudo, absolutamente tudo. Jonas já sabia o que ia acontecer. Ele não poderia fugir de Deus. E Deus, irmãos, ele não é como nós somos. Porque Deus governa sobre tudo e todos. Mas eu quero lembrar você na noite de hoje a respeito de uma segunda questão. Deus não somente governa, mas ele restaura. Se o texto parasse aqui, a gente teria metade da história só. Está faltando alguma coisa. Dos versículos de 8 a 12, o Senhor nos apresenta essa restauração. E Deus não restaura os apóstatas de uma vez só. Deus sempre trabalha no seu ritmo e sobre a sua maneira. E quase sempre ele restaurará o apóstata através de algo dito por lábios humanos. Veja que declaração maravilhosa de Jonas aqui no versículo 9. Veja o que ele vai dizer. Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Voltou a ser crente. Tinha desistido do Senhor, voltou a ser crente aqui. Quem é você, meu amigo? A amnésia tinha passado. Ele lembra, se rememora de quem ele era. Ele temia o Senhor. Eu acredito que a partir desse momento, irmãos, Jonas tinha a sua comunhão restaurada com o Senhor. Toda a besteira que ele tinha planejado caiu por terra nesse momento. Quem é você? Eu sou um hebreu, eu sou do povo da aliança. Isso é um senso de privilégio, irmãos. Ele é o Deus do céu e não de uma terra em particular. Ele não é o Deus somente de um povo, ele é um Deus de toda a terra. Ele fez o mar onde nós estamos navegando e qualquer terra a que cheguemos foi feita por ele também. Você está entendendo que Jonas está revelando para aqueles homens que não conheciam o Senhor? Jonas prega o evangelho para esses homens antes de ser lançado ao mar. Ele diz quem ele é, ele diz quem é o Deus dele, e depois que todo o cenário se encerra, irmãos, isso aqui está acontecendo no meio da tempestade, certo? Já parou para pensar nisso? Jonas não está pregando o evangelho numa situação confortável. Uma mesinha, certo? Aí eu falo com o presbítero Zé Carlos aqui, o Elton, cafezinho, bolinho na mesa. E aí a gente chama o irmão para pregar o evangelho para ele. Às vezes, irmãos, vai estar caindo aquele pé d'água na parada de ônibus. E Deus vai falar para você, pregue agora. Deus está perguntando para a gente numa situação muito ideal, não. E às vezes a gente fica esperando aquela situação bem bonita. Porque quando a gente começa a conjecturar o que a gente quer para pregar o evangelho, daqui a pouco você está dizendo a marca da roupa que você quer usar na hora de pregar o evangelho.
Senhor, não quero mais comprar roupa na Renner, na C&A, nessas lojas assim, né? Comprar uma roupa um pouquinho melhor, né? Aí você se pergunta, é sério mesmo que tu está falando isso? E aí os marinheiros indagam Jonas. E você está fugindo dele. É isso mesmo que está acontecendo? Você está fugindo desse Deus que você acabou de nos dizer quem ele era. Você está tendo essa audácia. Por que você está fazendo isso? E essa é uma pergunta realmente surpreendente. E eles fazem uma pergunta ainda mais surpreendente. Tudo bem. O que é que a gente faz com você, então? Porque se a coisa não está parando, você já disse tudo o que aconteceu. E a tempestade não para, então vamos voltar para a terra. Mas Jonas já tinha dito que era para jogá-lo ao mar. Mas eles decidem tentar ir em direção à terra. Vamos voltar para ver se a tempestade para. E aí a ficha caiu. Não vai ser voltar para a terra que vai resolver. Alguém precisa ser sacrificado. O grande milagre aqui, irmão, nesse texto, não é o que acontece com Jonas. É para onde Jonas aponta. Jonas é um tipo de Cristo nesse texto. Eu não estou dizendo que ele é Cristo, certo? Quando algo aponta na Bíblia para Cristo, a gente chama de tipo ou tipologia. Está apontando para. Quem foi sacrificado no nosso lugar? Alguém precisa ser sacrificado. Isso já era o Antigo Testamento apontando para o Senhor. E o que aconteceria com ele? E Jonas se encontra dando uma resposta de pelo menos uns 15 minutos antes de ele não fazer ideia do que responderia para esses homens. Vocês me pegam, vocês me lançam ao mar, e aí o mar irá se acalmar. Porque eu sei que por minha causa veio sobre vocês essa grande tempestade. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele é fantástico. Através dessas perguntas que foram feitas a Jonas, e por causa delas, Deus fez algo na alma de Jonas. A grande pergunta que aparece aqui para mim e para você é: será que você vai ter que ser lançado ao mar quantas vezes durante a sua vida? Para que a coisa se resolva de uma vez por todas. Você vai continuar brigando com Deus como se a gente pudesse fazer esse tipo de brincadeira com o Senhor. Esse homem aqui, irmãos, que de forma alguma queria que Deus fosse generoso com os pagãos, com as pessoas que não conheciam ao próprio Deus, está, na verdade, agora disposto a se sacrificar por conta desses pagãos que estão no barco. A alma de Jonas tinha sido reparada num nível, e o que ele estava dizendo é o seguinte: se vocês me jogarem ao mar, vocês serão salvos. Mas essa imagem de salvação aqui não é somente salvação física, é salvação espiritual. Jonas tinha acabado de apresentar quem era Deus para eles. Não era somente não morrer fisicamente, mas era conhecer verdadeiramente o Senhor. Vocês sabem o que é que Lutero fala a respeito da pregação do Evangelho? Ele diz o seguinte: minha tarefa como pregador é colocar olhos nos ouvidos das pessoas. Quando a gente está pregando o Evangelho para as pessoas, Deus não quer que a gente mostre filme a elas, mas Deus quer que a gente apresente o Evangelho de tal forma que elas comecem a ver quem é Cristo através da pregação. Justo. Derrubar. Tem um amigo que diz que isso é seta do inimigo, viu? É justamente por isso, irmãos, que nós cremos na centralidade da palavra.
E, se possível, nós refletimos isso em nossa arquitetura. O que é que está no centro da igreja hoje? Que não sou eu, certo? O quê? O púlpito. Isso não é aleatório não, irmãos. Isso explica alguma coisa para você visualmente, arquitetonicamente. Isso significa que nada aqui dentro é central, a não ser o quê? A palavra. Deus ama palavras. Seu filho, ele é a palavra. O seu livro é a sua palavra. Existe a palavra encarnada e a palavra escrita. E a obra espiritual é realizada através das palavras. E acontece justamente uma última coisa. Eu falei que Deus governa. Estão lembrados? Deus restaura. E a última coisa, irmãos, Deus salva. Governa, restaura e salva. Dos versículos 13 a 17, a gente vê isso. Não há nada que você e eu possamos fazer que possa aplacar a ira de Deus. E essa é uma lição que deve ser muito bem aprendida com Jonas. E Deus mostra isso aos marinheiros, que as suas vidas só poderiam ser salvas se outra vida fosse sacrificada. Eles não queriam sacrificar Jonas. E eles estavam conscientes de que era um sangue inocente que eles estavam sacrificando. Eles pedem para que Deus os perdoe porque eles iriam fazer aquilo. E isso foi tudo que eles aprenderam. Que a ira de Deus só pode ser aplacada por uma vida sendo sacrificada em lugar de outros. E nós só nos encontramos aqui hoje, irmãos, justamente por isso. Todos nós merecemos estar mortos. Mas a vida de alguém foi sacrificada para que quando Deus olhasse para a gente, nós não fôssemos consumidos pela sua ira. E Cristo é sacrificado na cruz justamente desse modo. Ele é aquele que olha para o seu povo e diz assim: eu tirarei vocês de uma vida de morte eterna, eu estou lhe dando vida eterna. Cristo nos tornando justos, nos permitindo estarmos reunidos aqui em seu nome. Mas Deus nos coloca numa situação e nos conduz justamente à posição de pedintes arrependidos. Deus não nos diz que nós não podemos pedir a Ele. Mas Deus espera constantemente o nosso arrependimento. Nós constantemente, irmãos, carecemos estar conscientes da nossa perdição e culpa. Nós deveríamos clamar a Deus muito mais do que nós fazemos. E são em momentos como esse, que por mais que eu diga que a palavra é importante a respeito da palavra de Deus, mas tem horas como essa, que as nossas palavras não são tão importantes. Porque em muitas das nossas orações, Deus está olhando diretamente para o nosso coração. E às vezes, quando nossa garganta trava, não sai nenhuma palavra, mas Deus está ciente de como o nosso coração se encontra. Às vezes as pessoas ouvem o Evangelho e tudo o que elas conseguem expressar é um suspiro. E é como se aquilo fosse o suficiente. Sabe quando a pessoa faz? Tipo assim, em que a alma sossega, encontrando paz no Senhor. Às vezes elas estão tão comovidas pela mensagem da cruz, elas não precisam dizer nada. Mas todo o seu coração dói para ser encontrado reto diante de Deus, através de Cristo. E isso é o suficiente. Os marinheiros, irmãos, aprenderam a obedecer. Eles jogaram Jonas para fora do barco.
Deus os ensinou a temê-lo, porque imediatamente o mar se tornou o quê? Parando para pensar nisso? Caos no barco. E de repente, calmaria. Sabe quando a minha vida e a sua está num caos tremendo? E de repente a paz do Espírito toma conta do nosso coração e a gente se esquece momentaneamente de tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia. Era para eu e você viver muito mais assim do que muitas vezes a gente vive. E a gente se deixa muito mais ser consumido pelas coisas da nossa vida do que deveria acontecer. Eu não estou falando que os problemas não possam nos aplacar, mas não deveria nos consumir no nível que a gente se permite ser consumido. E eles nunca haviam sabido de um Deus como esse. Eles nunca tinham ouvido falar num Deus como esse. E Deus os ensina a se consagrarem a Ele. Sabe o missionário fracassado? Que acabou de ser jogado ao mar? Ele viu seus primeiros convertidos. Jonas é o missionário bem-sucedido, irmãos, que fracassou. Porque o seu sucesso tem a ver com a obediência dele a Deus. E o seu fracasso tem justamente a ver com a sua obstinação pecaminosa de querer ir para outro lugar, para onde ele não deveria ter ido. E justamente nós, irmãos, todos nós podemos ver que a salvação desses homens é somente pela graça. Deus salva dessa forma sempre, porque sempre tem um propósito centrado em Cristo em tudo o que faz. E a gente começa a entender que o grande milagre não era Jonas ter sido jogado ao mar, e nem um barco ter partido ao meio, e muito menos ele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O grande milagre de Jonas, capítulo 1, irmãos, é que almas foram alcançadas. Esse é o grande milagre da nossa vida. Sermos alcançados por Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 38 ao 41, vocês sabem o que é que o texto bíblico diz? Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas passou, irmãos, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E para nós, irmãos, isso não tem valia alguma, a não ser para onde isso apontava. E como Cristo acaba de falar para mim e para você, e que o Filho do Homem passou 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Esse é o verdadeiro milagre, e isso é o que realmente importa, porque nós temos a plena certeza de que Cristo está assentado à destra do Pai, vivo, e Ele se faz presente no meio de nós nesse momento. E Jonas, como nosso irmão, está gozando da comunhão com Cristo, mas nada mais além disso, e nada mais do que o seu texto apontou para nós. Porque tudo o que Deus faz, irmãos, tudo o que Deus faz em todo e qualquer lugar,
busca, de uma forma ou de outra, focar a nossa atenção em Cristo. Não há nada mais importante do que isso nas nossas vidas. Esqueça que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso não importa para nós, a não ser que nós nos lembremos de que Cristo passou 3 dias e 3 noites no abismo, nas profundezas da terra. Os discípulos se deram conta de que ele verdadeiramente tinha ressuscitado. Esse Deus que governa, esse Deus que restaura, é o Deus que nos salva. E se você acredita nisso, meu irmão e minha irmã, na noite de hoje, nós estaremos com Ele. E isso não é palavras jogadas ao vento. Seja através da nossa morte física, ou seja através da volta do próprio Cristo, nós estaremos gozando da nossa vida eterna com este que verdadeiramente ressuscitou e que nos deu vida eterna também. Esse é o nosso verdadeiro chamado. Ser consolado por esse Deus que restaura o seu povo, que governa o seu povo e que salva. Que tem poder para salvar. O que é um homem no ventre do peixe? O que é uma jumenta falando? O que é um mar aberto para um Deus que salva vidas? Qualquer coisa que nos aconteça é mais importante do que acontecimentos da natureza. Qualquer delas, irmãos. Por mais que a gente se maravilhe e queira descobrir como realmente aconteceu. Não tem problema nenhum nisso. Mas a nossa salvação é o que verdadeiramente importa. Que nós continuemos a pregar o Evangelho de Cristo para pessoas que ainda não o conhecem. Que nós não sejamos como Jonas, mas que a gente se lembre do Jonas obediente, que fez aquilo que Deus espera que ele fizesse. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito sobre as nossas vidas, entendendo que Tu és um Deus que governa sobre todos, que cuida de todos nós, Senhor, em todo o tempo, que tem restaurado o Teu povo e que nos salva, Senhor. Que nós saibamos dar respostas às perguntas que nos são feitas, que as pessoas conheçam a Cristo através de nós, ó Senhor. É isso que te pedimos, ó Pai. Em nome de Cristo, amém.